Preparados? É hora de acompanharmos na íntegra a entrevista com o governador do estado e ouvirmos todos juntos e vermos o que ele disse exatamente sobre todo esse processo que envolve os respiradores aqui no estado. Entrevista concedida na Casa da Agronômica, residência oficial de Carlos Moisés, entrevista concedida a Alexandre Mendonça. Alexandre, é com você. Muito bem, estamos direto aqui da Casa da Agronômica, o Palácio da Agronômica, né, residência oficial do governador de Santa Catarina, a qual nós agradecemos aqui a gentileza de nos receber. Senhor Carlos Moisés, obrigado pela nossa entrevista aqui, né, para o Balanço Geral hoje. A pandemia a gente sabe que frustrou muitos planos de muitos empresários, né, agora neste ano de 2020. O que o senhor pretende fazer daqui para frente, pelo menos para a gente não ter um prejuízo ainda maior para a economia de Santa Catarina? Esse foi um grande desafio que nos apresentou. Nós tínhamos um conceito, né? O conceito de tratar a pandemia seria, tão logo detectássemos um caso comunitário, de contágio comunitário, nós tínhamos que fechar o estado. E em seguida, a preocupação não era só com as vidas, a preocupação também era com a economia. 3 semanas depois, nós já começamos a articular, então, uma retomada das atividades com responsabilidade, né? A gente intitulou de o convívio responsável com o coronavírus ou com o enfrentamento à doença Covid-19. Então, a gente começou, inclusive, já a indústria nunca fechou em Santa Catarina. Enfim, esse equilíbrio, né, da gestão das duas coisas. O que precisava fazer? Fechar o estado, achatar a curva, equipar hospitais, habilitar leitos de UTI, ter leitos de retaguarda, leitos de enfermaria. Então, isso a gente fez, estamos fazendo, escolhemos aí investir nos hospitais próprios e filantrópicos, que é um modelo exitoso para Santa Catarina, o que nos ajuda muito também nessa crise. E o resultado da gestão da crise aqui em Santa Catarina, ele não é dito por mim, mas dito por órgãos que ranqueiam os estados, ele é o melhor do Brasil aqui em Santa Catarina. Santa Catarina arranca primeiro e vai sair dessa crise primeiro, mais forte, melhores, mais unidos, de uma crise que obviamente assustou o mundo, assustou a todos. Então, esse era o planejamento e que foi executado graças até à criatividade, né, dos catarinenses. A VEG, uma empresa que também foi parceira do Estado, conseguiu finalmente nos entregar os equipamentos tão desejados para que a gente fortalecesse a rede, né, de atenção à saúde dos catarinenses. Bom, o senhor projetou aqui investimentos da ordem, eu tenho essa informação aqui, da ordem de R$2 bilhões para os próximos meses, né? Onde é que o senhor pretende buscar esses recursos e como também pode pagar, né? De acordo aí com o decréscimo da Receita? Nós temos aí algumas dificuldades com a queda da arrecadação, o esforço do Estado em manter os seus compromissos em dia, e isso a gente tem feito, né? Mas, ao mesmo tempo, nós queremos injetar dinheiro também no mercado em Santa Catarina, porque, muito diferente do que se predizia de perda de 500, 400 mil empregos, nós aqui tivemos ainda um saldo positivo de mais de 30 mil empregos em Santa Catarina, o que mostra que alguns setores foram afetados, mas alguns estão se mantendo. Então, esse esforço do governo de manter os empregos, de manter renda para os catarinenses, envolve também não só uma iniciativa nossa, como uma iniciativa de todos os poderes. Uma das formas que a gente está pensando em viabilizar isso é criar um fundo garantidor, e isso foi discutido, é a preocupação dos chefes de poderes também, toda vez que nós nos reunimos, com a questão da economia. Todos se preocupam, obviamente, com a vida, né, com salvar vidas, com todas as ações que o governo tem tomado, decisões desde o começo do dia 17 de março deste ano, quando detectamos no dia 15 de março o primeiro caso de contágio comunitário. Mas, ao mesmo tempo, todos os chefes de poderes sabem que o Estado precisa funcionar, precisa voltar a crescer. Então, a ideia de criar um fundo garantidor pode permitir que a gente consiga capital estrangeiro, capital nacional, à disposição dos catarinenses, com juros mais justos, investindo em regiões que o IDH está mais baixo. Inclusive, esta semana nos reunimos aqui com os chefes de poderes para discutir esse tema, que foi muito bem recebido, e a gente vai tentar viabilizar esse investimento. A gente cria o fundo, aporta recursos, e esses recursos aportados, eles se multiplicam por 10. Então, se você conseguir, por exemplo, 100 milhões de reais no fundo garantidor, você consegue captar no mercado até R$1 bilhão para colocar circulando. Isso é tudo que o governo quer, porque quando você tem emprego, renda, as pessoas trabalhando, consumindo, etc., isso também realimenta os cofres públicos,
de todas as esferas de poder, né? Não só do Poder Executivo, mas de todo o Estado como um todo. Então, esse é um projeto de Estado, não é um projeto de governo. E já tem data para se tornar realidade esse fundo? Então, agora a gente está nos estudos técnicos, foi apresentada a ideia geral, discutida, muito bem recebida, e ao mesmo tempo agora a gente vai começar a se comunicar com os técnicos de cada poder. Nós vamos juntar, né? Fazenda aqui, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também as nossas agências de fomento aqui de Santa Catarina, que é o BRTE e também o BADESC. São duas agências que emprestam a juros mais competitivos, a juros zero, enfim. O governo trabalha com apoio ao empreendedor, e por setores, não só quem produz na área rural, né, no agronegócio, mas também nas cidades, na tecnologia. Nós temos um grande desafio. Santa Catarina, por exemplo, é um polo de desenvolvimento de tecnologia, né? Nós temos startups, nós temos gente ligada à TI, e você desenvolver uma solução com tecnologia de informação, precisa de dinheiro para fazer isso girar, mas sem a garantia de que a sua solução vai ser comprada no mercado. Normalmente o que os grandes idealizadores desses projetos fazem em Santa Catarina? Eles pegam dinheiro com alguém que é muito caro, ou então eles são financiados por alguém. Não ser financiados por alguém, o projeto deixa de ser deles e muitas vezes deixa de ser catarinense. Então nós estamos fazendo a mão de obra, a inteligência da nossa gente, do nosso povo, mas ao mesmo tempo a empresa não é criada aqui, não fica aqui. O objeto, né, precioso, que é a entrega da solução tecnológica, não é dos catarinenses. Então, esse dinheiro no mercado vem também para salvaguardar essa área. A CAT também é uma parceira, enfim, Fiesc, setor produtivo, são vários órgãos, e os bancos também, os bancos públicos, a gente estamos em contato para que a gente realmente injete esse ânimo no mercado catarinense, que as pessoas voltem a olhar para o futuro com alegria, com vontade de trabalhar. É isso que a gente quer. Então, a gente administra a pandemia, mas ao mesmo tempo já estamos preocupados com o futuro dos catarinenses. Então o senhor é um otimista para depois, quando passar essa pandemia, quer dizer, Santa Catarina deve voltar a crescer? A gente às vezes tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? A gente está lidando com o ponto mais difícil da crise, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter ânimo, vontade de pensar no futuro, de pensar no adiante, o que nós vamos fazer amanhã, gerando esperança para as pessoas, mesmo com todos os ataques que eu, enquanto governador, tenho sofrido, de diversas formas, exposições inadequadas, públicas. Eu não me deixo abater, eu acredito no futuro, eu acredito que os catarinenses também confiam em mim, confiam no governador, eu não tenho a mínima dúvida disso, e esperam de mim não outra reação que não me manter firme nos propósitos, continuar gerenciando o Estado com um grupo técnico no primeiro escalão, não ceder, continuar firme, e é o que eu vou fazer em Santa Catarina. Não tenho a mínima dúvida disso, eu tenho o respeito aos 7 milhões, mais de 7 milhões de catarinenses que confiam no governo e esperam do governo essas respostas. Qual foi o maior erro que o senhor acha que houve por parte do governo nessa questão dos respiradores? Como a gente está numa fase ainda de investigações, ainda há órgãos de controle atuando nesse processo, eu entendo que a minha participação agora deve ser de aguardar. Então eu não posso apontar erros. Obviamente que a gente tem conclusões pessoais, mas acho que não é cabido aqui eu ficar apontando a responsabilidade de A, B ou C, porque para isso que se presta a determinação do governador de que sejam apurados os fatos, né, que seja ressarcido o erário público, e também outros órgãos de controle estabeleceram procedimentos, inclusive em parceria com o governo, que favoreceu o acesso a todos os dados possíveis para que essas investigações pudessem seguir avante. De alguma forma o senhor se sente traído nessa questão dos respiradores? Eu preciso saber de um resultado final para poder me posicionar a respeito disso. Agora, governador, tem uma questão que a gente não pode se furtar também de lhe perguntar, é a questão que existem ainda, né, nesse campo político, 5 pedidos de impeachment ainda do senhor. Como é que o senhor avalia isso? Eu acredito que esses pedidos eles não têm uma fundamentação na nossa avaliação, né? Por todos que aportaram, que a gente teve contato, não tem uma avaliação nem técnica, nem jurídica, nem política, nem uma fundamentação política, porque em vários deles as alegações não procedem, não há ato do governador envolvido, enfim, não há um clima para esses procedimentos caminharem. O próprio presidente da Assembleia tem afirmado isso publicamente, né, que não é o caso, né, desses processos caminharem. E eu acredito também que a gente misturar as coisas, politizar o momento, politizar a pandemia, politizar medidas duras que nós tivemos que tomar, né? Trazer isso para o campo político partidário de pró ou contra, é muito ruim, é um ato assim que vai muito contra o interesse público e também a vontade dos catarinenses.
a nossa função aqui, enquanto governo de Santa Catarina, ela é muito mais relevante, muito maior do que as discussões que acontecem em torno de todos esses processos de impeachment. O nosso compromisso de cuidar da vida das pessoas, de fazer a economia agora se recuperar, ele está muito mais além, e o nosso compromisso com a integridade, com o zelo pelo dinheiro público, está muito mais além do que essas propostas que foram colocadas na casa, que eu entendo que, inclusive, também não tem sequer o apoio dos próprios deputados. O senhor tem, por exemplo, agora uma agenda, né, extensa durante essa semana também. O senhor vai viajar agora para Rio do Sul. Existe alguma novidade, por exemplo, em questão de infraestrutura, também de investimentos aqui para o interior de Santa Catarina? Nós temos várias obras que estão em andamento, algumas que a gente paralisou em função da pandemia, algumas que a gente retomou, obras de gestões anteriores que estavam paralisadas, que a gente está concluindo agora. Nós temos investimentos muito relevantes, inclusive todos eles boa parte deles com recursos próprios, né? A maioria, o projeto que está Novos Rumos, que trabalhou a infraestrutura em Santa Catarina, ouviu os prefeitos, ouviu as associações de municípios, então não são obras que o governador escolheu porque tinha vontade de fazer, todas elas pegam 5 prioridades de cada região e são colocadas à mesa. Aquelas que a gente consegue fazer o projeto este ano, a gente vai fazer o projeto, que custa dinheiro, que leva tempo para ser desenvolvido. Aquelas que a gente já consegue iniciar, a gente tem iniciando em várias regiões. É óbvio que a gente teve que dar uma rearrumada nesse cenário por conta da queda de arrecadação e por conta da pandemia. Mas a nossa economia retomando, eu acredito nisso, nós vamos retomar também todas as obras que nós planejávamos. Mas tem muita coisa boa acontecendo, investimos 300 milhões próprios, de recursos próprios, fruto das nossas economias na gestão do governo do Estado, em obras de infraestrutura, sem pegar dinheiro fora, sem pegar crédito, financiamento. Então, isso é inédito, há um ineditismo, e é nesse esforço que a gente vai continuar trabalhando por Santa Catarina. Governador, para a gente encerrar, o que o catarinense precisa saber do governador Carlos Moisés, nesse momento atual? Bom, eu tenho muita convicção de que os que votaram em mim não me conheciam, então as pessoas brincam comigo na rua que foi aquele tiro no escuro que a gente acertou e acertou no lugar correto, né? E agradecem pelo meu empenho, pelo meu trabalho. É isso que eu sinto da população catarinense hoje. Quando essa bolha da comunicação, da rede social, de muito barulho, de gente contra, gente a favor, muitas vezes não reflete, na maioria das vezes não reflete o que de fato está acontecendo no âmbito social. Quando eu estou nas ruas, quando eu vou aos municípios, eu percebo a população me apoiando, torcendo pelo nosso governo, agradecendo as obras, agradecendo a melhoria em diversos setores. Então o governador ele vai se tornando conhecido, lhe respondendo, Alexandre, ele vai se tornando conhecido na medida, a árvore conhecereis pelo fruto, é assim que funciona. Não adianta a gente fazer uma propaganda, dizer que eu sou isso ou aquilo. Este filme tem que correr, os resultados serão postos à mesa e a população de Santa Catarina vai julgar o seu gestor, aquele que ao mesmo tempo comanda o Estado no Poder Executivo, mas também tem que ser um animador, tem que ser alguém que promova desenvolvimento, que promova alegria, esperança na vida das pessoas. Então, com os nossos resultados, os nossos números, as empresas públicas catarinenses, todas elas têm apresentado resultados positivos. Nós estamos fazendo investimentos históricos na Celesc. A Celesc está dando resultado positivo, por algum tempo deu prejuízos e agora começa a retomar com superávit. Estamos fazendo um projeto que vai beneficiar 132 mil famílias, acho que já citei isso aqui hoje, no interior de Santa Catarina, com cabos isolados, com religadores automáticos, dando segurança para na energia para o homem do campo trabalhar. Nós mudamos, a Celesc foi eleita a melhor concessionária de energia elétrica do Brasil. Vocês imaginem isso, o que nós fizemos em 1 ano e pouco nessa empresa, com a gestão do presidente Cleisto, de toda a sua diretoria e toda a sua equipe, ela melhorou a questão de queda de energia elétrica em 71% aqui na capital e em 68% em todo o estado de Santa Catarina. Empresas públicas, historicamente, sempre foram utilizadas como moeda de troca, para composição, para cargos públicos. O que nós fizemos na Celesc, na Casan, na EPAGRE, na Cidasc, em todas elas, colocando pessoas ou de carreira ou pessoas de extrema confiança do governador, escolhas minhas, fizeram com que essas empresas passassem a dar muitos resultados positivos, e é isso que nós queremos para Santa Catarina em todas as esferas do governo, não só nessas empresas, mas na administração direta, no primeiro escalão de governo todo, repetindo o que o nosso presidente Jair Bolsonaro tem feito em Brasília também, escolhendo ministros no primeiro escalão de governo,
para ações resolutivas, né, para entrega aos catarinenses e aos brasileiros. É isso que a gente faz em Santa Catarina. Maravilha. Governador Carlos Moisés, quero agradecer mais uma vez por ter nos recebido aqui, né, no Palácio da Agronômica. Obrigado e um ótimo trabalho para o senhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado a você. E a gente volta agora para o estúdio do Balanço Geral.